Vamos lá, minha gente, vamos dar início à live de hoje. Então, sejam todos bem-vindos a mais uma live da Queensberry e muitíssimo obrigado pela presença de todos vocês aí com a gente assistindo essa live. Bom, agradecimentos feitos, eu quero só fazer um lembrete e um anúncio. Na semana retrasada, quando eu fiz a última live de Quênia e Tanzânia, eu prometi que a live de hoje seria sobre Israel e Jordânia. E assim começamos os preparos. Fiz contato com os nossos guias, que por sinal estão me dando uma assistência fantástica, que é a guia Marta e a guia Conceição, e começamos a preparar o material para apresentação. E, gente, ao longo dessas semanas, fazendo o trabalho das gravações, dos textos, dos vídeos, preparando a live para apresentar para vocês, a gente acabou se dando conta de que ficou um material muito extenso. E como a nossa proposta é falar de experiências e num tempo máximo de 30 minutos, a gente começou a perceber que 30 minutos não seria suficiente para apresentar esses dois países. Então tomamos a seguinte decisão: fazer hoje uma apresentação específica para a Jordânia e na semana que vem a gente vai complementar então o tour com Israel. Então, para que vocês não estranhem o procedimento, ficamos hoje com a apresentação da Jordânia e na próxima semana a gente vai falar sobre Israel. E, gente, é muito bom poder estar fazendo essa live, estar tendo contato com todos vocês. A ideia dessa live é poder contribuir com todos, fazer uma viagem lúdica, conhecer algumas experiências e, para nós que estamos todos também em home office, deixar a casa, vir aqui para Queensberry por conta do nosso estúdio e fazer essa gravação virou um programão. Então, é muito bom estar com todos vocês. Vamos começar então a nossa viagem por esse país encantador, fantástico, que é a Jordânia. Ou melhor, o Reino da Jordânia. Cidades como Amman, Petra, Aqaba, Madaba, Mar Morto, deserto de Wadi Rum. Tudo isso vai ser hoje apresentado para vocês. Ou melhor, tudo não, quase tudo, porque como eu disse, são países que apresentam muitas experiências. Então nós vamos focar naquelas principais, nas mais atraentes e nas mais belas. Vamos pedir para levantar a tela. Bruno, por favor. Ok? Então, gente, na nossa tela aí você já tem essa imagem que são as experiências na Jordânia e logo para a abertura a foto de um beduíno com uma paisagem lunar de fundo, que é nada mais, nada menos que o Parque Nacional, que é o deserto de Wadi Rum. Mas quem vai nos conduzir nessa viagem pela Jordânia é uma guia muito experiente, amiga de muitos anos, que é a senhora Marta Silva. Martinha, ela deve estar lá querendo me matar, porque eu falei muitos anos, mas eu acho que nós já nos conhecemos há pelo menos, no mínimo, de 25 a 30 anos. Então temos assim bastante afinidade. E além de fazer vários destinos pela Europa, Oriente Médio, ela é especialista nessa região da Jordânia. Então nós vamos começar, Marta. Seja bem-vinda, obrigado pela força que você está dando. E obrigado por nos conduzir nessa viagem. E eu sempre gosto de fazer uma abertura em que eu pergunto para o guia qual é a impressão que ele tem desse destino. Então, Marta, agora é com você. Nos conte sobre essa viagem à Jordânia. Olá, boa tarde, Lourenço, boa tarde a todos os meus colegas que me assistem, boa tarde a todos os clientes que também estão nos assistindo. Hoje de tarde a gente vai falar sobre um roteiro maravilhoso, na verdade são dois roteiros em um, que é Israel com a Jordânia. Posso dizer de antemão que são dois roteiros, dois países que se completam maravilhosamente bem, não só Israel, que eu acredito que qualquer pessoa, independente da sua religião, tem que visitar um dia, mas eu diria pela Jordânia, que pega mais o efeito surpresa, porque a Jordânia realmente ela
ela causa já uma curiosidade, ela traz pra gente um encanto que até então acho que o brasileiro ele não está sabendo o que ele vai encontrar pela frente, e ele encontra de fato na Jordânia. Então eu poderia dizer a vocês que geograficamente a Jordânia ela é extremamente sedutora. Ela está situada no centro do Oriente Médio, ela tem as fronteiras dela, enfim, com a Síria, com Israel, com uma série de outros países, e as pessoas então às vezes ficam cabreiras, mas não tem que ter medo algum de ir à Jordânia, pelo contrário, tem que celebrar, porque a Jordânia ela surpreende pela variedade, não só das belezas naturais, como também as belezas como Petra, que é considerada inclusive hoje em dia uma das maravilhas atuais do nosso mundo moderno. Se eu fosse falar aqui de Petra, eu acho que eu poderia falar a tarde inteira, mas esse não é o caso. É uma visita também que a gente faz, fazendo parte do nosso roteiro, mas a gente conhece também o Adham, que é um deserto chamado Vale da Lua, também espetacular. Fazemos um passeio de jipe, que o grupo adora demais, e outros lugares também. E viajar à Jordânia eu simplificaria como um mergulho de conhecimento, que você vai expandir a sua cabeça, vai conhecer muitos monumentos, belezas naturais, jamais que você poderia ter imaginado. Eu gosto que o cliente vá sem ter realmente muito conhecimento, porque com os nossos guias maravilhosos, com todas as informações e com todas as belezas que ele vai ver, ele vai ficar extasiado com o que ele vai conhecer. Então, Martinha, ou seja, só com essa abertura, eu acho que todos vocês que estão aí nos assistindo já podem ter ideia do que vai ser essa viagem, ideia das experiências que nós vamos ter aí pela Jordânia. Agora, gente, você que está aí nos ouvindo, eu daqui, claro, ajudei a montar o vídeo, ajudei a montar toda a apresentação, li bastante, a Marta, trocamos ideias, mas escutando a voz dela agora nessa apresentação, deu para perceber duas coisas, que ela é carioca, não dá para não dizer isso, e diz aí para mim se a voz dela não parece com aquela a repórter da Globo, a Cissa Guimarães. Não parece, gente? Diz aí se sim ou não. Mas, brincadeiras à parte, Marta, agora eu quero começar a viajar, eu quero começar que você mostre para a gente as experiências que são imperdíveis nesse país. Sei que são várias, eu sei que você preparou algumas para a gente, mas tivemos que colocar uma ordem. Então, como o roteiro, na verdade, é Israel com Jordânia, e você ficou responsável pela Jordânia, e na semana que vem nós temos a Ceissa, que é a Conceição, que vai falar sobre Israel, vamos começar a viajar e vamos começar a conhecer um pouco dos hábitos, dos costumes, das construções, e eu sei que você quer começar por uma das partes mais icônicas desse país, que é Petra, que é um lugar realmente impressionante e fantástico. Então, Martinha, vamos lá. Fala pra gente sobre esse lugar maravilhoso que é a cidade de Petra. Uma das experiências que não pode faltar quando você vai à Jordânia é, de fato, conhecer Petra, ou então a Cidade Rosa, como queiram chamar. A verdade é que Petra é uma cidade impactante, uma cidade que ficou perdida durante muito tempo, foi descoberta pelo século XIX, foi redescoberta, dizendo melhor assim, e é um destino realmente fabuloso. Eu lembro ainda, e assim como eu ouço os comentários dos passageiros, dos clientes que estão com a gente, quando viajam, quando a gente chega em Petra, eles dizerem assim: meu Deus do céu, como pode o homem ter construído aqui, como pode ser essa beleza toda? E é isso realmente que a gente encontra. O acesso a Petra é andando,
naturalmente, mas existem as possibilidades de você ir a cavalo, ou mesmo montado em um camelo, ou mesmo também em charretes. Então não existe nenhuma coisa que, que não deixe você de visitar a cidade perdida, a cidade de Petra. Petra ficou muito famosa por causa do Harrison Ford, quando ele filmou lá o Indiana Jones, um dos filmes, né? E é linda, linda. Anda-se aproximadamente 2 quilômetros. É uma andada que você vai ver as formações rochosas lindíssimas. As montanhas de Petra, elas podem alcançar até 1.400 metros de altitude. Então, andando por aqueles canyons todos, você vai passando, você vai vendo curiosidades, você vai vendo formações rochosas incríveis. Parece uma paisagem lunar, parece que você está em outro mundo. É uma sensação, é realmente um prazer você andar. Não cansa, não tem subida. E o melhor é quando você chega em Petra e você se depara com o famoso tesouro, chamado assim. Ali não é só uma construção, são várias construções que foram feitas nas mais remotas épocas passadas. Você tem toda a estrutura, você tem pequenos bares, nada ali é descaracterizado, tudo ali faz parte do contexto. Alguns dias da semana, durante a noite, de 9 da noite até as 11, eles fazem as procissões. Eles acendem todo esse caminho de 1,5 km até 2 km com vela, e toda a iluminação central da cidade, quando você anda, só se pode ir andando, quando você chega no acervo, você vê tudo iluminado. Isso é único, isso não existe, isso é Petra, isso é Jordânia. Então, Marta, que delícia, passagem pela cidade de Petra. É realmente um lugar muito, muito especial. Os túneis, o tom da pedra, as construções, as igrejas escavadas na rocha, os antigos edifícios, ou seja, o topo da montanha, com certeza é um momento especial. Agora, você que está aí e viu que tem também Petra noturna, fiquem atentos e fale com seu agente de viagens, porque não é uma apresentação diária, são dias especiais que acontecem, se eu não me engano, 2 vezes por semana ou 3 vezes por semana. Então, na hora da montagem do roteiro, caso você queira ter essa experiência, você tem que estar atento para estar na cidade de Petra num dia que tenha essa apresentação. Bom, mas nós estamos lá na região na região sul do país. Nós vamos agora conhecer a região de Aqaba, que para você ter acesso ao Parque Nacional de Wadi Rum, que é o deserto com aquela paisagem lunar, um lugar para lá de especial, o ideal é ficar hospedado na região de Aqaba, que está às margens do Mar Vermelho, é uma cidade praiana, bastante procurada também, então dá para aproveitar as duas coisas. Agora, para poder mostrar Aqaba nem tanto, mas o deserto de Wadi Rum, só você, Marta, conta aí para nós. Bom, o nosso próximo destino agora vai ser a gente conhecer Wadi Rum, que significa para eles o Vale da Lua. Parece que você está num ambiente de paisagem lunar. É maravilhoso, uma experiência única, digamos que agrada a todos, agrada aquele mochileiro que vai para dormir olhando o céu,
que se instala nas tendas dos beduínos, agrada o turismo convencional, agrada os nossos grupos, agrada ao turismo individual. É sensacional. Ter contato com o Wadi Rum é realmente uma experiência única. Eu não me dava conta de quantos parques naturais tinha a Jordânia, até eu conhecer realmente a parte de Wadi Rum. Wadi Rum é um lugar espetacular. No caso nosso, nós fazemos um passeio de Jeep. Esse passeio, o Jeep tem toda a estrutura, são Jeeps 4x4 modernos. Naturalmente que nós sempre preferimos ficar na parte de fora do Jeep, porque a gente não quer perder uma paisagem lunar que seja aquelas montanhas, enfim, aquela cor meio barrosa que tem, uma cor rosa, as montanhas que são de Wadi Rum são lindas, os beduínos, as tendas dos beduínos, enfim, os postos que os beduínos fazem para vender um artesanato, que seja, ou mesmo uma parada técnica onde você encontra os toaletes. Então, vale a pena. Fazemos algumas paradas, vemos o Wadi Rum e recomendo a todos até que leiam um pouco sobre o Lawrence da Arábia, porque Lawrence da Arábia eu acho que foi um dos primeiros que divulgou a beleza desse lugar mágico, esse lugar exuberante, esse lugar que nos pega de surpresa e é fascinante. Não tem como ir à Jordânia e não conhecer o seu acervo natural. E o Wadi Rum fica justamente fazendo parte desse acervo incrível, imperdível, uma experiência que agrada a todos. É um final bem impactante para um lugar impactante e lindo. Marta, eu estou bastante impressionado com essa força que você tem ao falar da Jordânia, ao falar dessas atrações. E com certeza esse deserto, que é o deserto de Wadi Rum, é um dia muito, mas muito, muito especial, porque é uma paisagem diferente, de coloração diferente, com passeios diferentes. E não tem quem não se encante com esse dia, com essa experiência de estar nesse lugar sem igual. E eu fiquei até emocionado ao ver meu primo, Lawrence da Arábia, o grande divulgador do deserto de Wadi Rum. Então foi realmente um dia especial. Obrigado aí por nos conduzir nesse passeio. Eu espero que todos vocês que estão aí assistindo curtam. Agora, gente, tem um momento no final do dia muito especial que toda vez que a gente faz o deserto de Wadi Rum tem um jantar, que é um jantar beduíno com um churrasco produzido de uma maneira muito singular, muito típica dessa região, que não apareceu agora no vídeo que nós mostramos, mas eu tinha pedido a Marta para falar sobre gastronomia, para falar sobre a comida jordaniana e as suas várias influências dos vários povos que ali estiveram. Estamos falando de um país com uma história muito antiga, com uma formação étnica também bastante diferenciada. Mas fiquem atentos ao penúltimo vídeo, que vai falar sobre a gastronomia, para vocês verem essa experiência do jantar beduíno nesse deserto. Bom, nós estamos na região de Aqaba, né, para poder visitar o Wadi Rum. Vamos voltar a subir em direção ao norte, vamos sair ali do Mar Vermelho e vamos até o Mar Morto. E aí a principal cidade que tem ali nessa região do Mar Morto se chama Madaba. E ali nos arredores você tem o balneário do Mar Morto, que dizem ser a melhor opção de hospedagem para quem quer curtir um pouco do Mar Morto. Temos o setor histórico com Monte Nebo, que é fabuloso, é bastante interessante, e a própria cidade de Madaba com seus belíssimos e riquíssimos mosaicos. Mas para contar isso com um pouquinho mais de detalhe, com um pouquinho mais de emoção, eu conto mais uma vez com você, Marta. O que você tem para nos dizer sobre essa região do Mar Morto, de Madaba e do Monte Nebo? Vamos ver.
Na nossa experiência pela Jordânia, também não pode faltar de conhecer Madaba, como quero dizer, uma cidade famosa pelos seus mosaicos. Incrível que a gente encontra em Madaba mosaicos antiquíssimos com o mapa do Oriente Médio. É realmente inigualável, é de um valor histórico, digamos, sem igual. E de lá nós rumamos então ao Monte Nebo. Monte Nebo é um lugar bíblico, o local que, segundo diz a Bíblia, Moisés chegou com o seu povo, com os judeus, e de lá ele conseguiu pela primeira vez avistar a Terra Prometida. Então não pode faltar no nosso roteiro, mesmo não sendo um roteiro religioso, a gente ia ao Monte Nebo, que tem uma igreja franciscana lindíssima, cheia de mosaicos, mas não é isso. É o entorno da igreja que a gente encontra mapas, encontra inclusive todas as direções e quilometragens de todos os destinos da Terra Santa. Então é um marco. E dali a gente está apenas a 20 quilômetros, a 10 minutinhos do Mar Morto, onde nós temos realmente o desfrute, um resort fabuloso que é o Marriott, que é a cadeia dos hotéis Marriott, onde podemos então de fato relaxar, fazer massagem com mud, ou seja, com a lama do Mar Morto. Olha que rejuvenesce muito. Pessoas de 90 anos ficam com carinha de 20. É uma coisa incrível. Tomamos banho no Mar Morto, uma sensação sem igual. Independente do tempo estar um pouquinho mais frio, estar ventando ou não, a temperatura do Mar Morto ela vai ser sempre uma temperatura muito agradável. Então é o que venham à Jordânia, que conheçam a Jordânia e tomara que eu seja guia. Vão ficar mais felizes ainda. Martinha, com certeza eu gostaria muito de voltar à Jordânia e ter você como minha guia. Vai ser um enorme prazer. Mas, gente, só para dar um toque em vocês, o vídeo era sobre o Mar Morto, o balneário do Mar Morto, Madaba e o Monte Nebo. Mas, como no vídeo anterior eu não consegui colocar nenhuma imagem de Aqaba, esse trechinho final do vídeo é Aqaba, no Mar Vermelho, que é um balneário belíssimo. Agora, gente, toda essa história, todas essas paisagens, todos esses monumentos, o povo jordaniano, tudo isso se completa, é claro, com o fator gastronômico, que para mim é sempre uma experiência imperdível. E quando se fala de Oriente Médio, quando se fala de Ásia de uma maneira geral, ou melhor, toda vez que a gente fala em sair da nossa zona de conforto, que é o país que a gente vive, a primeira coisa que vem à nossa cabeça é como é a gastronomia, o que se come, quais são as bebidas típicas, que tipo de experiência será essa? É boa? Não é? Aí eu sempre peço aos guias que nos tragam uma ideia do que é a gastronomia do país visitado. E Marta, eu sei, porque eu te conheço, como eu disse, há muitos anos, sei que você gosta de comer bem e gosta de bons restaurantes, de boa comida, e eu tenho certeza que você tem uma ideia muitíssimo bem formada com relação à comida na Jordânia. Conta pra gente. Diria sobre a gastronomia. Todos perguntam gastronomia. Olha, se você é vegano, pode viajar para a Jordânia. Se você é vegetariano, pode ir. Se você gosta de comer bastante, você também pode ir para a Jordânia.
Em suma, a Jordânia agrada a todos os paladares. Os jordanianos, eles primam por fazer um pão maravilhoso, muitas vezes um pão com gergelim, e as tâmaras não podem faltar também. Agora, o prato nacional na Jordânia chama-se mansaf. Mansaf é uma sopa que eu diria assim, mais grossinha, feita com arroz, com pedaços de carneiro. E reuniões da família, sejam sentados à mesa ou mesmo no chão, muitas vezes eles gostam, um hábito beduíno, o país ele tem muitas partes que quem administra, no caso são os beduínos, sentados ao chão mesmo, tomando a sopa do mansab. Mas não é só o mansab, é rico também nos pães maravilhosos, nas pastinhas, na hummus, a pasta feita de grão de bico também, que vocês conhecem, é também um grande carro-chefe, digamos assim, na culinária, na gastronomia. Sem falar os kebabs, a gente encontra aqueles espetinhos de carne de cordeiro, muito frango que eles comem, muita carne. Agora, veganos podem vir para a Jordânia, não vão faltar as saladas são divinas. Eles fazem vários molhinhos muito apetitosos, sejam de iogurte, sejam de ervas também. Então, é o paraíso da comida? Sim! Churrascos também, gostam muito. Esse já é um hábito mais beduíno, Lourenço, eu diria para você, que é do tipo enterrar a carne, fazer uma fogueira por baixo e eles tiram aquele cordeiro, eles tiram todos aqueles frangos e a gente não só contempla e fotografa essa beleza no deserto, no caso no dia que a gente vai para o Wadi Rum, como também a gente degusta aquela maravilha. Então, é um prazer viajar. Sobremesas, as sobremesas, como todas as sobremesas árabes, estamos falando de um país árabe, obviamente, que a maioria é árabe. A gente tem muita docinho com mel que eles fazem, muita fruta. A Jordânia é um paraíso de frutas, muita uva, muita fruta, muita tâmara, muitos bolinhos que eles fazem também, muito chazinho, chá de menta. O tempo inteiro você está sempre acompanhado com chás. Sucos de frutas, amam sucos de frutas, pode tomar suco de fruta, pode tomar o suco também de romã. Então, Jordânia para comida facilita muito. Martinha, essa passagem pela gastronomia é uma das minhas preferidas. Dá vontade, viu? Comida árabe, com certeza, é sensacional, come-se muito bem. E como você mesmo disse no vídeo, tem opção para todo mundo, para todos os gostos, todos os sabores e paladares. E com certeza a gastronomia complementa e muito essa viagem, com algumas experiências que nós da Queensbury oferecemos a todos que viajam para essa região. Marta, eu ficaria a tarde inteira te ouvindo, vendo essas imagens lindas desse país maravilhoso, mas eu tenho 30 minutos para fazer essa apresentação e falta pouquinho para acabar. Então eu queria muito ouvir de você as suas considerações finais. E mais uma vez, Marta, a Mundo.com, que é a cooperativa de guias, né, que fornece os guias aqui para Queensbury, muito obrigado pela tua ajuda, muito obrigado pela tua participação e foi um prazer imenso viajar junto com você para a Jordânia. Conta pra gente aí, fala pra gente as suas observações finais.
grande abraço, Lourenço. Muito obrigada pela oportunidade. Queensbury, senhor Martin Jensen, todos vocês, toda a equipe da Queensbury, toda a equipe que me ajuda sempre, que está comigo, aos meus todos queridos guias locais, que estão sempre falando com a gente, ensinando pra gente, mostrando as coisas pra gente. E novamente recomendo, façam um roteiro, Israel e Jordânia. E digo assim mais uma coisa, vá para a Jordânia um pouco na surpresa, vai se surpreender, uma experiência que é fascinante, que vai muito além das suas expectativas. Então, agradeço a todos vocês, eu estou à disposição, eu sou a Guia Marta, faço outros roteiros, mas digo para vocês, assim, fã de carteirinha mesmo, eu sou da Jordânia, tá? E nunca vi um povo tão hospitaleiro quanto os jordanianos. Os jordanianos, eles são excelentes, são muito hospitaleiros e melhorem. Adoram os brasileiros, gostam muito da gente. Fronteiras fáceis, povo amável e só se entregar à Jordânia. Entreguem-se à Jordânia, viajem à Jordânia e lembrem-se sempre de mim, que eu gosto muito desse lugar e falo da Jordânia sempre, com muito carinho. Então, minha gente, vamos lá, Bruninho, volta a tela para mim, ok? Então, minha gente, encerramos por aqui a nossa viagem virtual pela Jordânia, na companhia dessa excelente guia que é a Marta. E Marta, mais uma vez, muitíssimo obrigado por essa condução maravilhosa. Espero que todos vocês que estão aí do outro lado tenham gostado do que viram e que já fique anotado na wishlist, ou seja, na lista de desejos, uma viagem no futuro fazendo Israel e a Jordânia. E lembrando, quinta-feira da semana que vem, a gente vai fazer o complemento dessa live viajando para Israel com a Conceição, mais conhecida como Ceissa. Então, a todos vocês, um excelente fim de semana e até quinta-feira da semana que vem. Beijo para todo mundo e até lá. Tchau!